O uso do jogo no ensino de unidades de medida para o 9º ano do ensino fundamental. O aprendizado da matemática se dá principalmente pela vivência dos problemas apresentados na matéria. Portanto, a aula deve fornecer atividades que tracem estratégias, que tenham comprovação, justificativa e argumentação, desenvolvendo o espírito crítico do aluno, fazendo com que saibam trabalhar em grupo, mas que também tenham autonomia e iniciativa, criando autoconfiança para resolver problemas e enfrentar desafios. O professor deve assumir o papel de mediador do conhecimento, utilizando ferramentas pedagógicas para enriquecer a aprendizagem. Este projeto integrador tem como principal objetivo identificar e mensurar as contribuições do uso dos jogos no processo de ensino-aprendizagem das unidades de medida para o 9º ano do ensino fundamental. Compreendem objetivos deste projeto pesquisar sobre a forma com que acontece o processo de ensino-aprendizagem, os desafios encontrados pelos professores e alunos e as principais causas das falhas na aprendizagem. Com essas ideias definidas, o projeto propõe a criação de um jogo que contribua para a aprendizagem do conteúdo de unidades de medida, que proporcione aulas dinâmicas onde os alunos tenham participação ativa. Sendo a principal finalidade do projeto analisar os benefícios que o uso do jogo na sala de aula proporciona aos alunos. A matemática é uma constante na vida de todos os cidadãos, porém, na maioria das vezes, os alunos não conseguem associar o que aprendem na escola com os conceitos matemáticos que necessitam no dia a dia. Isso decorre devido à aversão que muitos alunos têm dessa ciência, antes mesmo de conhecê-la melhor. A matemática é vista como uma matéria de difícil compreensão, fator ocasionado devido à metodologia tradicional empregada pelos professores. Apesar do consenso positivo existente sobre a importância da inclusão de experiências pessoais e práticas no ensino, as ideias não saem do papel. O intuito deste projeto é amenizar as dificuldades de aprendizagem encontrada pelos alunos. O aprendizado da matemática se dá principalmente pela vivência dos problemas apresentados na matéria, e não através de aulas expositivas do professor. O professor deve assumir o papel de mediador do conhecimento, utilizando ferramentas pedagógicas para enriquecer a aprendizagem e aproximar os alunos da realidade de cada um. O professor de matemática, assim como de outras disciplinas, deve levar em consideração as particularidades da vida de cada aluno, suas condições culturais, psicológicas e sociológicas, bem como o aprendizado que o aluno já carrega consigo, associando os conteúdos matemáticos a favor do desenvolvimento do aluno como ser humano. O aprendizado acontece quando o conteúdo é relacionado a coisas já conhecidas. Assim, o ensino ganha significado e desperta a motivação pessoal do aluno, fator que facilita a ação de estudar e, consequentemente, aprender. Os jogos estão presentes no cotidiano dos jovens e despertam o interesse da maioria deles. Além do entretenimento que o jogo proporciona por seu caráter lúdico, ele pode ser utilizado como ferramenta de aprendizagem. A ideia de que a matemática é difícil pode ser amenizada com o uso de jogos, pois é uma ferramenta bastante próxima do público jovem e estimula a sua autonomia, autoconfiança e motivação. A escola escolhida para a implantação deste projeto integrador foi a inspetora Maria Aparecida Nelly, situada na cidade de Itajobi, sendo esta uma escola urbana de ensino fundamental anos finais. Pesquisas de campo foram realizadas para diagnosticar a realidade do contexto escolar. Em sua entrevista, a professora relatou que utiliza livros e apostilas didáticas em suas aulas e que seus alunos participam ativamente, porém, seu objetivo é que todos os alunos aprendam a matéria de forma plena. Sobre as dificuldades para aprender, a professora relata inúmeros motivos, como traumas familiares, educacionais, rotina exaustiva, ensino que não desperta interesse, rejeição pela matéria, falta de aplicação útil ao que está sendo ensinado, questões genéticas, culturais e socioeconômicas. Quanto à avaliação do rendimento escolar, a professora afirmou que faz uso de ferramentas como provas escritas, trabalhos e participação do aluno em sala de aula. Quanto aos desafios encontrados pelo professor em sala de aula, estão a falta de tempo, ou seja, o pouco tempo de aula impede que ela execute plenamente seus objetivos e metas. Além disso, a educadora gasta boa parte da aula para controlar a indisciplina dos alunos.
Quanto ao uso de jogos na sala de aula, a professora se manifestou de forma favorável, sendo que jogos, quando utilizados a favor da aprendizagem, devido a seu caráter lúdico, instigam a capacidade de observação e exploração do aluno, contribuindo de forma positiva para a aprendizagem. Pesquisa de campo com os alunos. Através da entrevista, foi possível perceber que a maioria dos alunos não gosta da matemática justamente por ter dificuldades no processo de aprendizagem e por não saberem aplicá-la no dia a dia. Além disso, os alunos criaram uma aversão por livros e apostilas por ser o material que utilizam diariamente. O material curricular tido como base na escola são as apostilas do sistema de ensino SIM. O tema deste projeto integrador é o uso do jogo no ensino de unidades de medida para o 9º ano do ensino fundamental, que aborda conteúdos como geometria e unidades de volume, vistos no 4º bimestre. No dia da realização da atividade, a turma estava composta por 24 alunos que foram separados em 2 grupos. Cada grupo iniciou a atividade em um jogo e, na metade de aula, trocaram de jogo com o outro grupo. Um dos jogos desenvolvidos e aplicado aos alunos foi o dominó das medidas, onde as peças do dominó tradicional são substituídas por peças contendo valores e unidades de medida. As regras do jogo são iguais ao do tradicional, sendo que o diferencial é que o aluno deve realizar as devidas associações e transformações de unidades de medida. O outro jogo desenvolvido foi um jogo de cartas, que é baseado em um tradicional modelo, porém, o baralho é personalizado com unidades de massa, medidas de comprimento, volume e unidades de medida de informática. O objetivo do jogo é formar 4 cartas da mesma grandeza com os 4 valores correspondentes entre si. O aluno que completar a missão primeiro é o vencedor. Os jogos possibilitam aos alunos conhecer as diferentes unidades de medida para cada grandeza e a realizar corretamente as transformações, conhecendo valores de grandezas muito pequenas e muito grandes. Resultados obtidos com a aplicação do projeto integrador. Os alunos se manifestaram de forma positiva, dizendo que a atividade foi muito legal e divertida. Os mesmos sugeriram que as atividades envolvendo jogos fossem realizadas todas as semanas e que a professora poderia levá-los também na sala de informática. A educadora relatou que ficou bastante interessada com o uso do recurso pedagógico diferenciado, que ficou surpreendida com o interesse dos alunos e também com a disciplina que os mesmos apresentaram. Porém, a professora relatou que é difícil atender o pedido dos alunos de realizar atividades diferenciadas todas as sextas-feiras, pois tem que cumprir o currículo e as orientações da escola. Na opinião dos realizadores deste projeto, os alunos gostaram bastante da atividade. Porém, notou-se que os alunos têm ânsia por atividades que envolvam tecnologia, principalmente o uso do computador, pois muitos deles não têm contato diário com este instrumento em suas casas. Mesmo com a utilização dos jogos convencionais, sem a tecnologia, os alunos interagiram de forma plena com a atividade, agindo de forma autônoma, discutindo sobre o tema e até mesmo dando opiniões sobre a prática pedagógica, ou seja, exercendo o senso crítico. Pode-se perceber que o jogo tem grande contribuição na aprendizagem dos alunos, pois ele apresenta um problema que exige que o aluno encontre uma solução imediata. Para isso, é preciso utilizar várias competências de maneira espontânea, e o professor assume um importante papel de mediador na atividade, podendo potencializar os objetivos propostos no jogo. O principal ponto positivo é que o jogo é acessível em qualquer realidade escolar, uma vez que não requer tecnologias e materiais de alto custo. Com este projeto integrador, fica evidente que o uso de jogos no processo de ensino-aprendizagem é bastante vantajoso, pois através da experimentação presente na estrutura dos jogos, as aulas tornam-se mais dinâmicas e criam significados à matemática, desenvolvendo a autonomia do aluno e, principalmente, tornando-o sujeito ativo na construção do seu conhecimento.